eu não sabia que lá existia essa profissão de cozinha. Aham. Eu não sabia. Entrei na Marinha para ser militar, né? Por incentivo do meu avô e tudo mais, fui me interessando, vi como é que era, entrei. Mas eu não sabia que lá dentro tinha essa profissão de cozinha, como tem de garçom e como tem de barbeiro. Eu pensei que o militar, ele era um militar como qualquer outro. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do nosso quadradinho aqui de Brasília, o nosso podcast preferido, Brasília do meu coração. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, clique aqui para se inscrever, não te custa nada, e aperte no sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer ao nosso apoiador, a barbearia Barba Mia, que fica aqui na 202 Sul, na Asa Sul. Eles funcionam de segunda a sexta, de 9 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, de 9 da manhã às 5 da tarde. Você pode baixar o aplicativo da Barba Mia aí do sofá da tua casa, fazer o agendamento do seu serviço, vai chegar lá e ser atendido na hora, num ambiente de altíssima qualidade, num atendimento de primeira. Eu recomendo demais Barba Mia, onde o estilo ganha personalidade. E hoje aqui no nosso podcast Brasília do Meu Coração, eu recebo um convidado que conhece Brasília que pouca gente vê. A Brasília dos bastidores, dos eventos oficiais, das recepções, das autoridades e das grandes histórias que acontecem em volta de uma mesa. O chefe Sérgio tem uma trajetória impressionante, meus amigos. Nasceu em Balsas, no Maranhão, serviu à Marinha do Brasil, cozinhou na Antártica, nós vamos falar sobre isso, estudou gastronomia francesa em Paris, passou pelo Palácio da Alvorada e construiu uma carreira servindo grandes autoridades, políticos, artistas e personalidades. Chefe Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Brasília do Meu Coração. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Agradecer primeiro a Deus pela oportunidade. Amém. Agradecer ao meu amigo Maués, que foi Fez a ponte. fez a ponte, né? E me É, falou, quando me falou, já assim, com muita convicção, e falou comigo, Sérgio, você quer ir lá, não sei o quê, depende de você, eu já fiz a ponte. é. Falei, não, quero sim, com certeza, não tenha dúvida. Eu gosto muito de falar da minha carreira, do que aconteceu durante todos esses anos de trabalho. E agradecer ao senhor, Fernando Cacheto, também por isso, que eu sei que sem o senhor isso não aconteceria, O senhor né? está no céu, mas eu aceito o agradecimento Tá bom? também. Muito obrigado. Pode me chamar de você. Tá bom, obrigado. Aqui a gente é humilde, aqui a gente é tranquilo, sem nenhuma deferência, essas Ok, deferências. Eu tá sei que o senhor certo. está acostumado. Eu estou chamando você de senhor, E o olha. senhor também. Porque fala com muitas autoridades, mas aqui está um ambiente tranquilo. Eu agradeço muito, o Nilson é uma grande pessoa. Quando ele me contou da sua história, eu falei, cara, faz todo sentido a gente trazer o Sérgio aqui no Brasília do Meu Coração. Porque apesar de você ter nascido em Balsas, no Maranhão, sua história foi construída aqui em É, Brasília, né? A maior parte dela a maior parte foi dela. construída aqui. Eu sei que você teve aí em grandes lugares do mundo, mas consolidou essa grande carreira aqui em Brasília. E esse podcast, Sérgio, é para contar grandes histórias que inspirem outras pessoas a também seguir uma trajetória vencedora, uma trajetória inspiradora, mostrar que todo mundo tem dificuldade nesse caminho, né, da vida, mas que pode vencer, pode superar, pode criar sua própria história e inspirar outras pessoas. Por isso te agradeço muito novamente por estar aqui. E diz aqui pra gente, antes de falar desse lado profissional teu, né, da cozinha ali, de ser chefe, conhecido aí por grandes autoridades, celebridades, presidentes da República, quem é o José Maria da Anunciação Oliveira Serja, sem ser o chefe? Pois é, o José Maria da Anunciação Oliveira Sérgio é uma pessoa simples. Nasci no interior do Maranhão, mas de grandes sonhos, né? Sou casado, com certeza sou um bom esposo, sou um bom pai, a considero isso. Hoje um bom avô, um bom sogro. E eu sou uma pessoa humilde, modéstia à parte. Sou uma pessoa humilde, como eu já disse, procuro entender as pessoas, procuro ajudar, né? Então, José Maria da Anunciação Oliveira Sérgio é um ser humano que me considero como qualquer outro.
Tem um diferencial, que é o meu profissionalismo, foram as minhas conquistas, né? Todo o meu trabalho que eu construí durante toda a minha vida, em todos os sentidos, tanto profissional como social, familiar, entendeu? E não me vejo nem um pouquinho acima de qualquer pessoa ou diferente de qualquer pessoa. Me vejo uma pessoa dedicada, trabalhadora e que sempre quis fazer o melhor aonde estive e com quem estive, e principalmente profissionalmente. E essa tua humildade veio da tua vida lá em Balsas, da tua infância? Quais são as lembranças que você tem de lá? Dizem que a humildade, a pessoa já nasce humilde, né? Mas ele precisa também estar em um ambiente humilde. E eu fui criado em um ambiente humilde, religioso, né? Onde tinha os bons princípios, principalmente familiares, religiosos, né? Então, a minha avó, por exemplo, era uma pessoa que praticava isso, era muito humilde, uma pessoa muito, vamos dizer assim, rezadeira, né? Uhum. Porque lá no interior elas rezam, né? Rezava o terço, O né? terço Todo todo dia ali rezando o dia, o terço. ofício de Nossa Senhora e a missa, né? A missa era mais difícil que morava no interior, né? E aquelas missas principais do Natal, né? Do Ano Novo, né? Coisa assim. Depois foi morar na cidade e aí tudo se normalizou. Mas essa humildade eu vejo que eu já nasci com ela. Então, a única coisa que eu fiz foi tentar cada dia melhorar mais como ser humano e respeitar mais as pessoas com quem Uhum. eu convivo. Sem dúvida. E essa vontade de cozinhar, começou lá em Balsas também, na cozinha da tua casa, comendo a comida lá da sua mãe, da sua avó? Quando surgiu essa vontade de cozinhar para as outras pessoas? A cozinha, para mim, ela sempre foi uma coisa estranha, É por porque quê? eu não tinha vontade de cozinhar. Hum. Eu não tinha nem assim, eu nunca imaginei, em hipótese alguma, um dia eu ser um cozinheiro, E você queria ser porque o quê? eu queria ser engenheiro agrônomo, né? Depois que conheci o mundo, eu queria ser também, me formar em educação física, porque eu era atleta, né? Então, dar aula de educação física para mim seria o sucesso. Mas naquela época, lá no Maranhão, eu queria ser engenheiro agrônomo. Por quê? Porque meu pai trabalhava no Ministério da Agricultura. Uhum. Então, ele convivia muito com agrônomo e a gente, todos nós, né? E eu achava aquilo muito bonito, até porque eu estava ali na terra, né? Vendo tudo aquilo, aquelas plantações de arroz, soja, milho, que antigamente lá já produzia muito isso. Hoje produz bastante soja, mas naquela época era milho, arroz e amendoim. Então aquilo ali me chamava muita atenção. E cozinha seria. Nunca passou na minha cabeça, até porque naquela época existia um preconceito muito grande para homens na cozinha. É verdade. Os nossos pais, eles não permitiam que a gente ficasse dentro de cozinha. E jamais permitiriam a gente dizer que queria ser cozinheiro. Hoje não tem mais isso, né, Sérgio? Graças a Deus, a globalização veio, o mundo mudou, o Maranhão mudou, ainda existe alguns preconceitos. Só para você ter ideia, Fernando, nesse hotel que eu faço esses eventos lá e ensino, eu fiz um curso também, dei um curso lá pro pessoal. Eram 25 pessoas, só tinha um homem, Lá no Maranhão. lá no Maranhão, lá em Balsa. Outra vez eu estive lá, e a Sociedade de Balsa pediu também que eu montasse um curso. E eu montei, divulguei. Nesse período, fiz até um programa para a Globo, né? Falando como é que era Balsa, das coisas de Balsa. Eram 16 mulheres, não teve um homem. E isso tem o quê? Tem uns 6 anos. Esse de Balsa agora tem 2 anos, esse Uhum. do Premier Hotel. E o preconceito era muito grande dos homens. E eu vou falar uma particularidade. O único homem que tinha na minha cidade, que era cozinheiro, era gay. Então eu me tornei um cozinheiro no peito e na raça, Uhum. sem querer. Aceitei porque eu era militar. Mas como é que surgiu? Como é que foi esse convite? Não, não Você foi já um estava, você já convite. estava na Não, assim, aeronáutica? vou explicar como é que é. Ah.
Eu entrei na Marinha, eu não sabia que lá existia essa profissão de cozinha. Aham. Eu não sabia. Entrei na Marinha para ser militar, né? Por incentivo do meu avô e tudo mais, fui me interessando, vi como é que era. Entrei. Mas eu não sabia que lá dentro tinha essa profissão de cozinha, como tem de garçom e como tem de barbeiro. Eu pensei que o militar, ele era um militar como qualquer outro. Era Ia fazer treinamento para ir para treinamento para ir guerra, para aprender a guerra, pegar em usar arma. fuzil, pegar em arma. Quando eu cheguei lá, eu me surpreendi. Começou os comentários, todo mundo falou: caramba, aqui tem um tal de um curso aqui de taifeiro. E o que que eu tá assim aí? Por quê? Porque nós vimos nas cozinhas de lá vários homens cozinhando. Uhum. Eu falei, ué, só que era homens, sargento, cabo, marinheiros, entendeu? Então o que a gente percebia? Eles eram cozinheiros, mas eles eram militares de carreira, né? E aí vieram falar pra gente que tinha o curso na Marinha de taifeiro. Aí o que foi que eu disse? A primeira coisa: eu não curso, eu prefiro ir de baixo, mas eu não vou ser cozinheiro. Aí todo Porque você mundo tava com aquele preconceito na cabeça. na cabeça, e todo mundo, pô, Sérgio, mas você vai fazer o quê, cara? Você mora no Maranhão, nós estamos no Rio de Janeiro. Cara, eu não sei o que eu vou fazer, não. Aí, realmente, quando nós fizemos todos os testes para ser classificado para os cursos, nas opções eu não coloquei nenhuma vez cozinha. E quando saiu o resultado? Cozinha. Cozinha. Eu falei, não, não fico. Não fico. Aí já preparei todo o meu processo de baixa. Uhum. Aí apareceu uma vez um comandante, ele era até evangélico. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito trabalhadora, muito disciplinado, todo mundo gosta de mim, conversa, todo mundo fica. Aí ele me chamou, cara, qual é o teu problema? Por que tu quer dar baixa? Não, comandante, quero dar baixa. Por incrível que pareça, eu estava servindo lá em São Luís, na Capitania dos Portos do Maranhão, já esperando um curso. Pô, me chamaram para cursar a cozinha. Eu não tenho dom para ser cozinheiro. Você já tinha cozinhado antes? Ou não? Não, Não, nunca. Eu nunca tinha nada. feito nada. Eu não tenho dom para cozinheiro e eu não vou aprender. E outra coisa, não quero. Já pensou meu pai saber, eu já namorava minha mulher na época, pô, meu sogro saber que eu sou cozinheiro? Não, não existe isso. Eu não vim para cá para ser cozinheiro. Aí ele mandou eu sentar assim e pregou, né? Uhum. Pregou biblicamente, ele conseguiu Te convencer. me convencer, né? Aí na época eu falei para ele: ô comandante, eu quero falar uma coisa para o senhor, eu não tenho capacidade de ser cozinheiro, eu não tenho dom. Ele falou: pois só por último eu vou te falar uma coisa que é bíblica. Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. É verdade. Segue em frente. Pronto. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, o SEI. Não vou dizer que, a princípio, eu gostei, mas eu tinha uma grande preocupação. Como eu ia falar aquilo para minha família? E isso me tirou do sério. Fui para psicólogo, fui para o padre, fui Para preparar o psicológico para falar para a família. para falar para a família e eu não encontrava como, meios. Você não queria falar para a família por conta desse preconceito? Quando eu Você tenho esse tinha preconceito, vergonha de dizer que era tinha cozinheiro naquela vergonha de época? dizer, tinha vergonha. Só que nessa época eu era solteiro, estava noivo. Quando eu fui casar, eu já estava na prática, já tinha terminado o curso, um ano de curso, né? E quando eu fui casar, eu já era cozinheiro de uma autoridade. Que eu nunca trabalhei para praça. Eu sempre trabalhei para autoridade, desde o início da minha vida, como militar. E aí fui lá no Maranhão, casei. Quando eu cheguei em Brasília, cheguei no Rio de Janeiro com minha mulher, eu chamei ela para conversar. Falei, Ela ó, não quero que... sabia. Ela não sabia, Você casou sem ela sem saber. ela saber. Rapaz, corajoso você. Corajoso. Aí, quando eu chegava do serviço com a roupa suja, um dia ela falou assim para mim: Zé Maria, me diz uma coisa, cara, tua roupa vem com cheiro assim de, De de comida. comida. Eu falei: não, é porque eu trabalho na máquina lá e o óleo, O óleo e espirra, o né? óleo ele tem cheiro de comida, óleo diesel, né? Aí ela: é muito estranho, né? Aí um dia eu cortei meu dedo aqui, ó. Aí cheguei com o dedo cortado assim, ela: ué, parece faca, né? Eu falei: eu tava usando faca lá, descascando um fio lá e acabou me cortando. Tudo bem. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou falar para ela? Um dia, um amigo meu, vendo a minha situação, né? Eu andava muito triste, né? Nem a sua esposa sabia e nem a sua família, seus Ninguém pais, sabia. seus... Você tem irmãos? Tenho irmãos, Ninguém sabia. ninguém sabia.
Entendeu? Aí, Você não tinha ainda conseguido criar não, coragem para falar para todo mundo. E aí? não tinha conseguido. Aí um dia um amigo meu vendo minha atriz falou assim, olha, era até meu compadre, ele tinha dado, eu falei assim, desculpa, pra você padrinho. Falou, compadre, não aguento tivesse não, eu vou contar pra comadre. Eu falei, se você contar pra comadre, eu nunca mais falo com você. Um dia ele estava de folga, eu estava trabalhando, ele foi lá na minha casa e contou pra minha mulher, Sem você saber. sem eu saber. E aí, quando você chegou lá? E aí, quando eu cheguei, ela esperou que eu falasse. Ela não falou nada. Nada. Que ele pediu, né? Aham. Porque ele dizendo pra mim que ia contar, podia ser que eu tivesse coragem de chegar e contar. Uhum. Mas eu não sabia que ele tinha contado. Uhum. Aí um dia ela não aguentou. Aí falou, poxa, Maria, por que que você não fala o que você faz na Marinha? Aí eu, ué, mas eu falo. Não, você não fala. O compadre esteve aqui e me contou que você é cozinheiro. Inclusive, ele também é cozinheiro com você. Eu falei, não acredito que esse desgraçado veio falar isso. Fiquei muito furioso. Aí ela, mas qual o problema? Pelo amor de Deus. Eu já tinha percebido, inclusive. Ah. Mas eu também não sabia que na Marinha tinha cozinheiro homem, não sei o quê. Aí eu contei a história para ela. Então, já que você sabe, vou te contar a história. Mas, pelo amor de Deus, Não conta pra a ninguém. vizinhança aqui não pode saber e nem nossa família. Quando a gente for a Balsas, você não fala nada para ninguém. Não, até aí tudo bem. Aí eu tinha um vizinho de baixo, onde ele convidou para ir na casa dele jantar. Tinha começado uma amizade, aquela coisa toda. Aí quando eu cheguei lá, estavam só as mulheres na sala. Eu falei, ué, cadê fulano? E cadê fulano que vinha? Meu filho, tá tudo na cozinha, aqui quem cozinha é os homens. Aí eu, quê? Aqui quem cozinha são os homens. E você vai lá pra cozinha que já tem algo pra você fazer lá. Aí quando chega lá, meu falou assim, ó, corta essa batata aí. Tu sabe cortar batata? Falei, cara, nunca cortei não. Como é que você quer? Eu quero em Cuba, pô. Eu não faço nem ideia. Eu não faço nem ideia o que é isso aí. Aí tudo bem. Começa vai, começa a ver, eu peguei a batata. É o hábito, né? Eu já sabia cortar batata. Eu tô imaginando a cena aqui. Aí peguei a batata daqui e pá, pra ele. Rapidinho. Você nunca tinha cortado batata? O Paulo, que é o meu primo, bicho guerreiro, assim. Você nunca tinha cortado batata? Eu falei assim, lá em Primeira casa o vez. balanço já tinha botado, deu pra cortar. Não, isso aí não é de quem? Isso aí é de profissional, rapaz. Você é cozinheiro? Você é da Marinha, né? Eu disse, sou. Você é cozinheiro? Eu, não, uma vez trabalhei lá na lavaria. Rapaz, os caras fizeram tanta coisa comigo que eu acabei dizendo, cara, eu sou cozinheiro, trabalho da Marinha, não sei o que. Não tinha como não saber, né? Não tinha. Você agora a gente não vai fazer mais nada aqui, é você que vai fazer tudo. O cara que não sabe cortar batata, ele tira metade da batata ali Tira quando vai metade da cortar, batata, né? não corta direito. É. Eu lembro que na minha cozinha, quando chegava aquele pessoal que vinha de fora, ainda muito cru, vinha de curso e tudo, você tinha que ensinar tudo de novo, como cortar batata, para não tirar muita coisa, como cortar os cubinhos para não desperdiçar, entendeu? Mas aí a confusão não parou aí. Eu continuei pedindo minha mulher, ele lá, já todo mundo sabia, continuei pedindo minha mulher para não dizer, e aí nós fomos para Você não Balsas. foi ficando aliviado, não, das pessoas saberem? Fui ficando. É porque esse é um peso, né, que você Aham. carrega, né? Mas é um peso que você mesmo colocou em você. Não é Sem necessidade. Sem necessidade, porque não teve. No final você vai ver que uma coisa foi bem interessante. E aí foi quando eu fui convocado para ir para a Antártica, né? E aí, do dia que eu fui convocado, que eu acredito que esse assunto viria depois, né? Sim, mas pode falar. Mas eu vou contar Aqui rapidinho. não tem. A gente vai falando Foi sem quando eu fui roteiro. convocado para ir para a Antártica e comecei a fazer cursos, né? Fiz curso Confeitaria Colombo, que ainda era francesa, né? Confeitaria Hotel Nacional, Hotel Intercontinental no Rio de Janeiro, o Sheraton. E comecei a fazer curso e tudo mais, e aí eu fui gostando muito mais da minha profissão. E a partir daquele dia começou uma divulgação em revistas, em jornais, mas até aí não chegou no Maranhão. Viajamos para a Antártica. Embarcou no navio uma equipe da Globo para fazer um Globo Repórter. E quem disse que eu queria falar? Ninguém queria. Quer dizer, você não queria que ninguém falasse. Eu não Você queria não falasse. Eu não queria falar, porque eu não queria que ninguém soubesse. O Globo Repórter ia passar no Brasil inteiro. Sem dúvida. E lá no Maranhão, quando souberam que ia ter o Globo Repórter, que eu mesmo
depois que eu gravei, né? Porque não passou naquele dia, passou um mês depois. Eu avisei que ia passar um Globo Repórter, que não sei o quê. Aí o prefeito, muito amigo do meu pai, colocou um telão em praça para todo mundo ver. Todo mundo... Você acredita? Aquela coisa Eu assim. acredito. E aí, quando chegou no dia da gravação, E a aquele. Globo queria te entrevistar. Sim, porque o Globo Repórter era nosso. É, sim. Era contando a primeira expedição E brasileira você já era o chefe da expedição lá na da cozinha. cozinha. Eu era o chefe da cozinha. Entendeu? Primeira expedição brasileira na Antártica, a Globo queria contar, porque aquilo ali era um. Pô, O que que o pessoal vai comer o na que o pessoal vai Antártica? comer, como é que foi feito, se foi feito lá, porque lá não podia fazer, não podia ter chama no fogão, tinha que levar tudo congelado daqui. E, inclusive, eu fui fazer um curso no Hotel Intercontinental do Rio de Janeiro para aprender a trabalhar com micro-ondas, que o Brasil não tinha micro-ondas. Isso era que Forno época? Que ano que micro-ondas. era isso aí? 83. 83. Não tinha micro-ondas. Eu fui para lá para aprender porque nós íamos levar forno micro-ondas para a Antártica, porque não podia ter fogão, por causa do risco de incêndio. E aí os repórteres, muitos meus amigos, viviam na cozinha, bebendo, comendo. Aí chegou o Herman Hennig. Chegou e falou: Como é que é, chefe? O senhor vai. A sua. Eu quero fazer uma reportagem especial com o senhor. O senhor vai falar? E eu disse para ele: Não, não quero falar. Eu não quero ser filmado, Eu não não quero quero dar ser filmado, eu não entrevista. quero que ninguém saiba o que eu faço aqui. Aí o comandante falou sério comigo: Cara, peraí, tu tá numa equipe. Nós estamos conquistando divulgação no mundo inteiro. Você é a pessoa principal aqui que a gente tem, porque é o cara que nos alimenta e ainda faz parte das pesquisas. Que história é essa, cara? Porra, acaba com isso. Um dia teu pai vai saber, um dia tua mãe vai saber, um dia teu povo vai saber. Se orgulhe disso, né? Foi Da sua só profissão. disso, cara. Você é um pioneiro. Daqui a pouco você vai ser divulgado, vai sair livro, vai sair não sei o quê. Você é pioneiro. Você não é só o cozinheiro, você é um pioneiro. Nós somos 12 pioneiros. A história está sendo escrita. Sim. Então, pelo amor de Deus, se junte a nós. Aí eu fiz, gravei. Aí eu gravei um prato que eu criei na Antártica, chamado Pudim Antártico, e gravei uma pizza, né? Também da minha autoria, aquela pizza de liquidificador. Hum. E aí ele gravou, apresentou essa parte. Depois eu fiz uma entrevista, eu contando essa história, e no final saía todos 12. Aí, fulano de tal, isso. Aí eu era cabo na época. Cabo Sérgio, cozinheiro da estação. E Cara, passando na passando tua lá no cidade, Maranhão lá para no todo Maranhão, mundo. lá em Balsas. Aí eu liguei para minha mulher, ela estava lá em Balsas, né? Que ela foi para lá com minha filha. Eu liguei para ela, que naquela época a ligação fazia através de uma rádio em Itajaí, e era aquela de câmbio, né? A gente falava câmbio, só respondia. Eu perguntei qual foi a repercussão. Porque quando passou o Globo Repórter, nós ainda estávamos na Antártica. Aí ela disse: Tu não vai acreditar, mas foi as melhores possíveis. A cidade é orgulhosa de você Teus estar na, pais, na Ave primeira Maria, missão na meus Antártica. pais, todo mundo aqui, o prefeito, não sei quem, todo mundo aqui gostou. Em saber que você estava aí. Porque na realidade, não era a questão da cozinha, era a questão vamos dizer assim, do caráter da viagem, Sim, da missão, da né? missão antártica, A né? importância daquilo, do orgulho para o Brasil daquilo estar Daquilo acontecendo. que está E você acontecendo. fazia É parte como o daquilo. homem foi à Lua, né? Quer Sim, dizer, nós somos os primeiros, sim. dentro da estação, lá no território antártico, é, nós somos o 14º. E como é que é a receita desse pudim aí? Pudim o brasileiro gosta. Pudim Tinha gosta. alguma coisa diferente do Tinha um, pudim? Qual era a é diferença o do seguinte, é pudim? porque o pudim antártico, ela tem muito camarão crio, né? Aham, Mas eu não fiz com ele, eu fiz com o nosso camarão. aham. E sardinha, né? Foi um dia especial lá que estava tendo uma comemoração. Aí, por que que tu não cria um prato aí, cara? E botamos pro dia Antártico. Aí eu falei, criei com os mesmos, alguns dos nossos ingredientes, como ovo, né? Aham. Ovo, e o resto eu criei do que eu tinha ali, né? E esse eu vou lançar no meu livro. Eu tenho um livro aí, estou escrevendo não, já está praticamente escrito. E esse vai pro livro porque eu quero que seja divulgado. Quando o livro for publicado, você volta aqui para a gente falar sobre o livro só. Com Divulgar a certeza. história desse livro. Isso foi um alívio para você depois que você soube que saiu lá em Balsas,
Todo mundo gostou? Foi um alívio? Você se sentiu aliviado? De agora todo mundo sabe? Eu não preciso mais esconder isso? Olha, para falar a verdade, foi assim, foi um super alívio. Que bom. Foi uma coisa gostosa que Sim. aconteceu, porque quando eu cheguei em Balsas, eu queria comemorar isso. Uhum. Eu queria viver aquele momento. E eu pude viver junto com a minha família, com meus amigos, com todo mundo que me conhecia lá, né? Então, para mim foi um alívio. E foi no Brasil inteiro, porque ninguém no Brasil sabia disso, meus amigos que moravam em algum lugar por aí, né? Família. E a cozinha militar, ela é diferente da cozinha de um restaurante de um hotel, de um restaurante mais elitizado? Ou é a mesma coisa, é o mesmo procedimento? A cozinha, ela tem o mesmo sentido em qualquer lugar que seja cozinha militar, cozinha de hotel, cozinha de restaurante, porque cozinhar é uma missão, né? Cozinhar é uma missão, tem que ter responsabilidade, tem que ter carinho pelo que faz, tem que ter amor pelo que faz. Mas dentro do militar, ela tem uma outra formalidade, porque se trata de militar, onde um nunca é igual ao outro, sempre tem o mais antigo. Então as coisas são praticamente coordenadas, tipo, vamos dizer assim, como se fosse uma orquestra, né? Você é responsável por isso e não pode pegar. Você por isso, você é o chefe. Aconteça o que acontecer, você vai pagar por isso. Então existe um comando, um Uma comando, hierarquia ali. uma hierarquia. Essa é a grande diferença. Agora, a preparação, a manipulação e, a, e o término é igual com qualquer outra cozinha, né? E Onde tem tem- e a comida é diferente nessa hierarquia? Assim, o soldado come isso aqui, o capitão é outra comida, o general é outra comida. O almirante, no caso No caso da Marinha é da Marinha, é Almirante. almirante, né? Não, a comida ela não é diferente, é a mesma comida. Ela é apresentada de uma forma diferente. Por exemplo, todo almirante ele tem um responsável pela comida do gabinete, né? Mesmo que ela seja feita em algum outro lugar junto com as demais, mas ao chegar no gabinete, os responsáveis por aquele setor, por a cozinha de lá, eles vão dar um toque final, né? Uma caprichada, uma ornamentação diferente, ver o sabor, se tem menos sal, se tem mais sal, vai ter que corrigir isso. Mas a matéria-prima é a mesma. Uhum. Vem do mesmo setor, é distribuído do mesmo jeito. Você não queria ser cozinheiro, chefe. Você disse que não tinha dom, né, para isso. Hoje, com a sua experiência, tudo que você viveu até aqui, você acha que ser um chefe tem que ter um dom ou você pode aprender a ser o chefe? As técnicas ali de Olha só, tempero, Fernando, de cozimento. eu penso assim, né? Toda profissão existe um aprendizado. Mas eu vejo assim, quando a pessoa ele tem o dom, que é enquanto eu fui marinheiro, cabo, eu não via muito isso. Depois que eu me tornei o chefe, eu via isso, eu descobri isso. Quando eu me tornei dono de restaurante, eu vi muito mais ainda. A gente vê nas pessoas aquele que tem o dom e aquele que faz aquilo por necessidade. O cara que tem o dom, ele não se preocupa com, vamos dizer assim, com o que ele vai ganhar. Ele se preocupa como ele vai oferecer aquele produto. De fazer o melhor ali, Fazer né? o melhor, com dedicação, com amor, com responsabilidade. Ele vai ganhar sim, com certeza. Ninguém vive sem uma Uma recompensa ali, né? recompensa. Ninguém vive. Né? Mas você vê, aquele que realmente não tem dom, ele trabalha e ele até aprende. Porque existem pessoas e pessoas. Ele tem aquele que tem responsabilidade, procura gostar, procura aceitar aquilo que a gente fala, entendeu? Muitas vezes eu ouvi, chefe, eu não tenho dom para ser cozinheiro, mas eu procuro aprender e vou fazer como você está dizendo. Então, existe isso. O dom é muito importante. Você foi lá nessa missão na Antártica. Qual era. Você nunca tinha ido, né? Era a Não, primeira vez que
que a Marinha do Brasil estava indo numa missão na Antártica. Isso. Qual era a sua preocupação maior como chefe lá? Que você achou que você ia enfrentar, as dificuldades que você ia enfrentar lá? Como nós éramos 12 e a gente vivia como é que diz? Uma prática de confinamento praticamente, né? E eu já vinha de outras cozinhas, de outras autoridades. A minha única preocupação era exatamente isso que eu acabei de falar. Era agradar, fazer o melhor para que todos se sentissem bem alimentados e ficassem felizes. Porque a nossa vida lá já era confinamento. O tempo vai passando, cada dia um vai aparecendo com um comportamento diferente, o outro com o outro, daqui a pouco é briga. Então, existe uma preocupação muito grande nisso. E eu dizia assim, caramba, aonde eu posso deixá-los felizes é na confecção e manipulação dos alimentos. Então, eu tenho que fazer bem feito. Isso aí era a minha grande preocupação. Quanto tempo durou essa missão? Essa missão durou praticamente 90 dias, eu acho. Três A meses? missão, Sim. né? Agora, a viagem durou muito mais. Uhum. Mas a missão lá na Antártica, acho que foi praticamente E isso. você tinha uma preocupação de fazer a quantidade certa para não acabar o estoque dos alimentos ou tinha estoque suficiente para mais tempo? Nós tínhamos estoque, mas eu tinha a preocupação de não acabar. Uhum. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Nós fomos treinados para isso quando a gente estava para ir para a estação. Nós fomos treinados na questão da preocupação com o que pode vir, com o que pode acontecer. Então, com a comida não era diferente. Apesar que levamos muita coisa. E teve alguma história de bastidor ali nessa missão, na cozinha que aconteceu, uma história engraçada, ou alguma comida diferente que você fez e o pessoal achou estranho por conta da forma como era feita a cozinha, porque não tinha fogão, né? Não tinha fogão, Sim, era no micro-ondas. era, mas nós levamos um fogão. O brasileiro Dá um jeito. dá um jeito. E nós levamos um fogão, né? Um fogãozinho de 4 bocas, né? Não, eu não me recordo muito disso, se realmente teve algum desse problema. A hora do almoço e a hora do jantar era uma hora de descontração, onde a gente sorria muito, fazia muita guerra com o cara que conversava na mesa com a boca aberta, entendeu? Aí a gente fazia guerra, aí o comandante fazia que chamava atenção, mas era para tirar do sério mesmo, para a pessoa cair na real, entendeu? Os caras Entendi. que o único problema que nós tivemos lá, na realidade, foi com o problema de bebidas. Um pesquisador civil, ele bebia muito. Estava tomando um uísque para esquentar. Para Estava muito esquentar, frio. ele aproveitava a situação que estava muito frio, mas nada também muito grave, não. Às vezes, o comandante chamou a atenção deles por algumas vezes, né? E tinha alguma comida que o pessoal mais gostava lá? Tinha Qual era? feijoada. Feijoada. Pessoal com saudade do Brasil, vai Aliás, comer uma feijoada. as comidas que o pessoal mais gostava eram as comidas líquidas. Aham. Feijoada, cozido, estrogonofe. Eu levei tudo isso, né? Uhum. Levei vamos dizer assim, um turbilhão de comidas. E teve Pronto. algum momento muito difícil, algum perrengue na viagem, ou foi tudo tranquilo, tudo correu bem? Não, teve sim. Nós pegamos algumas tempestades, né? E a gente ficamos muito nervosos. Eu tive muito problema com questão de mareação. Eu sou mareado. Sabe o que é mareado? Não. Explica pra gente aí. É, por exemplo, você já andou de ônibus muito tempo, Já. avião, Fica assim, enjoado? fica enjoado, é. Entendi. Só que o do navio é E no navio é pior, pior, né? porque o do navio é o balanço das águas, né? Uhum. Então, se você pega um mar, vamos dizer assim, violento, um mar com ondas muito altas, não precisa nem ser muito alto, só precisa ser ondas que a gente chama de proa. O que é onda de proa? O Aquela navio que. está indo aqui e a proa vem contra. Aham. Aí o navio fica assim, depois ele cai. Isso aí eu não aguentava. Aí vomitava? Vomita, vai pro beliche, toma remédio. Tem uma coisa que acontece, a gente não come, porque comida nenhuma é boa. Se olha para comida assim, você dá vontade de vomitar. Uhum. Muita dor de cabeça, entendeu? A única comida que a gente dá a comer era maçã. É o aceitável, né? Pessoas fumando, nem Nem pensar. pensar. Então, esses foram os grandes problemas da viagem. Legal. E você, a Marinha, você é militar, né? Você viaja
vários lugares, no Brasil, no mundo. Quando que você chegou em Brasília e fincou os pés aqui? Falou, agora vou ficar por aqui. Cheguei em Brasília pela primeira vez em 1985, quando eu voltei da Antártica. Eu já conhecia Brasília, Uhum. que eu vim para que eu tinha um irmão que morava aqui. Aí eu vim conhecer Brasília, nasceu minha sobrinha, e eu vim conhecê-la e conhecer Brasília, e eu gostei muito de Brasília. Como nós só éramos dois irmãos, Naquela época, Brasília era bem vazia ainda, né? Brasília era muito. Brasília se Era mais resumia plano ali piloto. do Guará para cá Sim. e, né, plano piloto aqui, Asa Norte, que lá era metade da Asa Norte não existia, Asa Sul também, então Brasília era bem reduzida, né? Aí eu vim, conheci, e aí meu irmão falou, cara, vem morar aqui, só somos nós dois, vem pra cá pra gente ficar juntos. Aí foi quando eu fiz a expedição para a Antártica e eu tive o privilégio de exigir onde eu queria servir. E aí, quando eu, lá na Antártica, no último dia, né, quando o navio chegou para a gente voltar, o comandante reuniu todo mundo e perguntou: o que que vocês querem? Vocês têm todo o direito o desejo de vocês de ser cumprido. Aí eu falou para todo mundo exigiu, e eu disse: eu quero ir para Brasília. Ele, tá, vou te levar para o gabinete do ministro, gostei muito de você. Tipo, ficou muito amigo, né, eu com ele. E eu quero que seja o cozinheiro do ministro. Então você quer ir para Brasília? Eu falei assim, quero. Aí ele até brincou, você não quer ir para o Maranhão, não? Eu falei, não, eu quero ir para Brasília. Né? E todo mundo também pediu, e aí quando nós chegamos, a gente já estava todos transferidos. Uhum. Só chegamos no Rio de Janeiro só para arrumar a mudança. E foi quando eu vim para Brasília. E você foi morar onde quando você veio? No Como eu sou da Guará? Marinha, eu fui morar no conjunto da Marinha do Guará. Aquelas casas do Guará. E já tinha o setor militar, mas ele não é da Marinha, é do Exército. Setor militar urbano. Já tinha Ou, um tem, setor militar urbano. ou ali é só o Exército, Só o né? Exército, Só ali o é só o Exército. Exército. Né? A A Marinha Marinha no tinha uma. Guará, nas Guará 1 ou 2? Guará 1. Marinha, naquela época era só no Guará e na Asa Norte. Asa Sul e Asa Norte. Hoje já tem em todo lugar. E você tá Guará, lá Asa até Sul. hoje? No Guará? Estou lá até hoje, mas não em imóvel da Marinha. Uhum. Eu, no O meu Guará é próprio muito bom imóvel. de morar, né? Guará é. Eu já morei ali muito tempo Eu aí. morei 8 anos no Guará. Depois fui para o Rio. Voltei e fui morar na Asa Norte. Morei muitos anos na Asa Norte, Asa Sul, né? E aí, quando eu me aposentei, em 2007, eu falei que quero comprar um imóvel no Guará. Eu comprei, a princípio, um apartamento. Morei 12 anos nesse apartamento. Aí agora, há um ano atrás, eu comprei uma casa. Agora eu estou morando numa residência, no Guaraú, na QI 14. Legal. Que eu E gosto foi muito. quando você veio para Brasília que você foi cozinhar pro ministro? Ah, Foi nessa época que você começou a ter contato aí com as altas autoridades da República? Ou já acontecia antes? Antes, não. Antes eu só trabalhava meio com autoridades da Marinha, almirantes, né? Aí vim pro gabinete lá, foi que realmente começou a acontecer os grandes conhecimentos, trabalhar com as autoridades, foi quando, depois de lá eu fui para um outro órgão da Marinha, que se chama o EMA, Estado-Maior da Armada, e do EMA veio a oportunidade de trabalhar na presidência da República. Seleção. A presidência pede um profissional assim, 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 assado. A Marinha faz a seleção e classifica aquele que está dentro. E assim foi Como é que é aconteceu essa comigo. seleção? Todo mundo cozinha e o chefe, o almirante experimenta? Não, a seleção lá não se refere muito bem. A O profissional cozinha. sim, mas é mais assim, porque nós temos nós temos conceitos. Então, se você é conceito 5 tem 100 ponto na carreira. São umas notas que eles criam lá para as pessoas comportadas e as não Tem comportadas. a ver com sua trajetória dentro da Dentro Marinha. da Marinha. Isso aí é o principal ponto, né? Um bom militar, cumpridor do seu dever, nunca teve cadeia, nunca pegou isso, nunca pegou aquilo, sempre cumpriu, sempre foi disciplinado. Esse aí é um ponto. E é o mais forte, eu acredito. Aí vem o profissionalismo. Como é o profissionalismo? Avaliação dos seus chefes, Uhum. né? Cada um manda dá a sua opinião. E aí, dentro de muitos, vai escolhendo e vai fazendo a peneira. Daqui a pouco escolhe a pessoa que tem que ser.
Deus capacita os Os escolhidos, não escolhidos, é? é verdade. E qual é nessa tua trajetória, qual é o prato que você acha que representa aqui a cidade de Brasília? Brasília é uma cidade, vamos dizer assim, que tem prato de todo lugar, né? É uma mistura. Sul é uma mistura, né? Brasília não tem a sua própria identidade em gastronomia, né? Para falar a verdade, o que eu vejo em Brasília, as pessoas gostam muito, apesar de não ter em Brasília, mas o prato que agrada muito aqui é frutos do mar. Às vezes é porque não tem Apesar de mar não aqui e o ter, pessoal gosta. quando você, eu que sou dono de buffet e que vendo festas, quando a pessoa me pede um orçamento, ela me pede sugestões. Uhum, E eu ponho peixe, frutos do mar. Não tem que escolher outra coisa. Escolhe o filé mignon como opção, uhum. mas geralmente escolhe um peixe ou um fruto do mar. Como se fosse um prato principal ali. Principal, entendeu? Brasília tem muitos ingredientes regionais. O senhor trabalha com eles, né? Uhum. Tipo aqui tem o piqui, tem castanhas específicas aqui do Cerrado. Como é que você transforma esses ingredientes em alta gastronomia? Você tocou num assunto importante, né? E que eu posso explicar muito bem isso. Eu faço parte de uma associação internacional chamada Aregala. Você deve ter visto aí, Uhum. né? É uma associação de chefes, restaurantes e, e gastrônomos, né? São, hoje deve estar aí em 60 e poucos países participando. Como é que funciona a Aregala? São escolhidos chefes de regiões. Então, aqui no Brasil, somos quatro. Cada chefe da sua região mostra o seu produto. Eu sou o chefe de Aregala, da região Centro-Oeste. Então, qual é o meu produto? Pequi, castanha de baru, cagaita, murici, e outros. Mas o que eu mais apresento é pequi, castanha de baru e cagaita, porque eu acho que são específicos, né? Castanha de baru é gostoso, mas tem como deixar um piqui gostoso? Tem. E eu te digo que tem porque eu não gosto de pequi. É, nem eu. Lá em casa, meus Minha irmãos família, gostam. todo mundo ama. Minha É, mulher, todo mundo. Lá em cada pequi eu vou para o Maranhão, trago saco de pequi e minha mulher congela, né? Nós. Então, eu sou obrigado a criar receitas com pequi, transformando em alta gastronomia e apresentar no Congresso. Esses congressos geralmente eles acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vem todos os chefes do mundo inteiro e nós quatro da região da regionais do. Então eu sou da Centro-Oeste, tem a Mariola que é lá do Ceará, tem o outro que é de Manaus, tem outro que é de São Paulo, tem outro que é do Rio. Somos cada quatro. região. E a gente faz a palestra falando da nossa trajetória, inclusive do nosso produto, e apresentamos. Acabou. Pô, eu tinha botado. E apresentamos na hora da palestra. E aí é escolhido 12 pessoas da Assembleia para fazer a degustação. E você cozinha lá na hora pro pessoal Cozinha degustar. lá na hora, o pessoal degustar. Entendeu? Aí tá todo mundo filmando, é uma coisa muito interessante. Aham. Então, por isso que eu te digo, eu Tem como, consigo. você consegue. Tem como. Um dia Por exemplo, um dia eu quero experimentar ó, isso aí. Não sei se eu vou eu já gostar de fiz pequi. penne ao creme de pequi, frango, é, frango com polpa de pequi. Já inventei filé recheado com castanha de baru, Ah, isso aí deve ser bom. sobremesa, mousse de cagaita, mousse de murici, tudo é apresentado lá. Legal. E Entendeu? essa alta gastronomia você estudou fora? Você estudou na Le Cordon Bleu de Sim. Paris. Como é que foi? Como é que você chegou lá? Foi uma seleção? Alguém te enviou? Um órgão te enviou? A Marinha te enviou? A Presidência da República te enviou? Como é que você conseguiu chegar lá e fazer esse curso, né? A minha Essa ida, formação? a minha chegada
na França foi muito engraçado. Foi uma coisa assim inédita. Eu era cozinheiro no Palácio da Alvorada, né? Dona Ruth, que era a mulher do presidente Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente na época, era assim, minha fã de carteirinha. Ela gostava de piqui? Gostava, Gostava? gostava. Ela ia muito ali, ela sempre dizia que antes do presidente ser presidente, ela ia muito no Francisco, Sim. que lá tinha um frango com piqui, É né? famoso aqui em Brasília, Famoso, Francisco. né? Eu conhecia também. E aí, meu sonho era ir à França fazer um curso. É o sonho de qualquer profissional da área de gastronomia, né? É a maior escola do mundo, né? É a Assim, maior escola do mundo e a melhor, sim. né? Aí um dia ela foi para a França com o presidente. Aí quando ela voltou da França, muito feliz, trouxe até um livro para mim, não sei o quê. Ela um dia me chamou lá na Câmara e disse para mim assim: Seu Sérgio, seu Sérgio, eu estive agora lá em Paris, na embaixada, que eles ficavam na embaixada. E o seu Antônio, que é o cozinheiro da embaixada, ele fez uma pera lá como entrada. Eu sei que a pera é assim, ela é recheada com foie gras, coberta com um creme, que eu não sei que creme é aquele. Mas é uma delícia, seu Sérgio. Aí O eu senhor disse tem que assim, aprender. eu disse assim, mas a senhora não trouxe a receita? Ela falou assim, pois é, eu não trouxe a receita. Mas não tem problema não, não se preocupe. O seu Antônio está vindo de férias para cá e eu já convidei ele para vir passar uma semana aqui com você para te dar as dicas. E com certeza ele vai Te mostrar como é que te faz. mostrar como é que faz essa pera. Aí eu falei, aí eu já estava saindo, eu voltei. Dona Ruth, posso lhe fazer uma proposta? Ela, pode. A senhora não acha que seria melhor a senhora me mandar lá para a França, Para na aprender na escola, para origem. aprender a origem, do que o senhor ter vir para cá e me passar alguma coisa? Aí ela, ué, mas você quer fazer um curso na França? Eu falei assim, Dona Ruth, é o sonho de qualquer profissional de gastronomia, e o meu é o maior. Aí ela foi e disse assim, não, seu Sérgio, acho que não dá não. Só isso que ela falou. Isso é tudo bem. Aí eu falei, tá bom, Dona Ruth, se um dia a senhora achar que eu mereço, a senhora me indique, sei lá, me mande, a presença pode, né? Mas nem sempre tudo a gente pode, né? Pronto, saí. Quando foi uns 3 dias depois, eu recebi um telefone do cerimonial, lá no Itamaraty, para me comparecer lá com urgência. Ué, comparecer com urgência. Tá, fui lá. Chegou lá o ministro Walter Pecks, falou, Sérgio, você tem passaporte? Aí eu falei assim, não, não tenho. Vamos fazer um passaporte. Aí eu falei assim, mas Para quê? para quê? Não, porque de repente o presidente quer viajar e quer te levar, a gente está criando um programa aqui, que o presidente vai ser acompanhado agora pelo cozinheiro, e quem sabe, numa dessas, tu não tem passaporte, tu perde a oportunidade. Tá bom. Mas aquilo me deixou meio estranho, assim, Achou estranho, achei né? estranho, Tem né? alguma Porque coisa aí por trás tem disso alguma aí. coisa aí, né? Como diz, nesse angu tem caroço, né? Aí também fui trabalhar, comentei lá com o pessoal que ia tirar meu passaporte. Também não ouvi nada, né? Aí quando passou, quando foi uns 10 dias depois, ele falou assim, Sérgio, vem aqui pegar teu passaporte. Aí eu falei, tá bom. Fui lá. Ele disse, ó, tá aqui seu passaporte, tá aqui suas passagens. Aí eu, passagem? Vou para onde? Eu vou para onde? Você vai para a França fazer um curso na melhor cozinha do mundo. Ali como dobrei. Amando da Dona Ruth. Olha, Então, ela vá foi para lá nos casa bastidores e providenciou e tudo. providenciou tudo. Arrume sua mala, participe da sua família e está aqui o passaporte e as passagens. Vai um diplomata com você. O Abdala vai com você. Que vai lhe entregar lá na embaixada para o embaixador ser o seu responsável lá. Acontecer alguma coisa com você, ele é o responsável. Entendeu? Aí eu não entendi nada. Você foi chorar, Ah, como é entendeu? que foi a Foi emoção desse tão, momento? foi muito grande, a Maria, pô. Eu algum dia nem imaginei. Eu me questionava Saindo de muito. balsas para fazer o Eu curso me questionava na muito França. isso quando eu estava na presidência. Atravessava aquele Palácio da Alvorada, lá da cozinha até na Câmara do Presidente. Eu parava no meio, assim, olhando para a esplanada e eu dizia assim: quantas pessoas
não desejaria estar bem aqui nesse lugar agora. E eu nasci lá no interior do Maranhão, né? Estou aqui. E estou aqui indo falar com o presidente. Por conta daquele chefe que você teve que insistiu para você Que insistiu aceitar. em aceitar. E aí eu dizia assim, eu parava mesmo assim, ó. Cara, caramba, só Deus, gente, não tem outra explicação. E aí recebi uma passagem para ir para a França fazer um curso. Quanto tempo você ficou lá fazendo o curso? Fiquei 45 dias, mais ou menos, 50 dias, eu acho. O que que você viu lá que você achou estranho assim na França? Não na comida, mas na cidade. O que que você achou que era muito diferente aqui do Brasil? Olha, para te falar a verdade, eu gostei muito de Paris. Tudo lá foi muito, no meu caso, né? Tudo foi muito, muito bacana, tudo foi muito, Te receberam bem? muito bem. O mais estranho que eu achava lá em Paris era a questão da comunicação. Tinha que Eu, ter um tradutor para te eu já tinha explicar. estudado em francês, né? Fiz até um curso aqui antes, né? E tudo. Mas quando você chega no lugar, eles têm a forma deles de falar. Mas eu tinha um tradutor. Mas isso aí me deixava muito preocupado quando às vezes eu queria sair sozinho, Uhum. né? Eu posso até contar depois Conte agora. Pois é. E aí Qual foi o perrengue que você passou quando você passei, saiu sozinho passei, lá na França? Conta aí pra gente, Sérgio. passei um perrengue louco lá na França. Porque assim, é aquela história, você tá sempre com alguém do teu lado, né? Sim. Aí um dia você quer sair sozinho, né? E eu queria treinar o meu francês, né? Aí um dia eu falei pro motorista, ó, não precisa me buscar na escola hoje. Eu vou sair às 4 horas e quando eu voltar eu quero vir sozinho. Quero pegar metrô, eu quero Uhum. Quero passar, conhecer a cidade, quero vive. conhecer, eu quero ser livre, né? Uhum. Aí ele, tá bom, cara, cuidado, porque o embaixador, ele te pergunta todo dia se eu vou te levar e vou te buscar. Mas hoje, se ele perguntar, eu vou dar uma desculpa. Tá bom. E aí eu saí e eu fui para o Arco do Triunfo, né? Então lá eu resolvi ir conhecer o La Défense. É um arco muito bonito que tem lá no setor de La Défense, na cidade. Só que eu peguei o metrô errado, você acredita? Foi Porque parar em assim, outro lugar. o metrô, lá o metrô é vários, Sim, é grande. né, é muito subterrâneo, Uhum. né? E tudo. Às vezes você pega o metrô, vem nessa linha aqui, para você pegar outra linha, você tem que descer um ou dois andares, né, ali. E eu errei. Quando eu fui pegar o metrô, eu desci só um andar. E aí não chegava nunca onde eu queria. Você acredita? E aí você se perdeu? Eu me perdi. Me perdi e já era 11 horas da noite. Acredito. E Eu como é que resolvi, você fez pra voltar? eu resolvi descer e Você sair. ficou andando no metrô pra lá e pra cá, pra ver se chegava lá. Não, o metrô foi direto. Hum. Ele foi pro lado de Charles de Gaulle, que é o lado do aeroporto, Uhum. né? A embaixada, ela tá aqui pro lado do Arco do Triunfo, assim, como fosse assim, Uhum. né? Oposto, lado É, oposto. oposto. Aí eu desci tentando falar com o pessoal, encontrei com uns portugueses e eles me ensinaram. Só que você é muito difícil se acertar sozinho. Você não tem como se comunicar com a embaixada? Aí eu digo, não tem. Eu não queria era me comunicar com a Aham. Você não embaixada. queria avisar, né, que você estava Não queria perdido. avisar, mas aí não teve jeito. Aí eu Teve que liguei, ligar. tive que ligar, mas aí sofri muito antes. Andei, virei, tentei acertar, sei lá, tentei pegar um táxi, tentei fazer tudo. Aí quando chegou a hora eu falei assim, não, eu não posso ficar aqui. Mas pelo menos você conheceu o metrô de Paris bem. Sozinho, né? Aí quando eu cheguei, o embaixador estava me esperando na sala, né? Aí quando eu entrei, ele, muito bem, É, muito bem, seu Sérgio. muito bem, seu Sérgio. O que que eu falei para você? Eu falei, pois é, embaixador, mas hoje eu quis andar sozinho. Ele, eu até entendo, mas não faça mais isso, porque você é muito caro para mim aqui, É. hein? Senão Dona Ruth Tudo vai puxar a orelha aqui. Você é muito caro, Sérgio, para mim aqui, eu tenho que cuidar de você. E a partir daquele dia eu não saio mais sozinho. E profissionalmente, Sérgio, o que que mudou para você depois desse curso? Você virou um outro chefe? Você aprendeu coisas que você jamais imaginava, assim, que você não sabia mesmo? Olha só, o Fernando, na realidade, mudou muita coisa, não vou dizer que não mudou. As portas se abriram, né? Porque
A gente sair do Brasil, fazer um curso na França, uma das cozinhas mais importantes do mundo, uma não, a mais importante, né? Só vamos dizer assim, o teu ego já cresce muito, Muito. muito, né? E aquilo te chama muita responsabilidade, né? De entregar coisas 100% cem por gostosa cento ali. gostosa. Então, quando a dona Ruth me mandou, no dia que eu recebi, que eu cheguei para ela, eu falei, poxa, a senhora não me falou nada, né? Ela, claro que eu não ia falar, eu queria te fazer uma surpresa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aproveite o máximo, né? Porque você merece. Você não vai para lá para aprender a cozinhar, porque você já é um cozinheiro de mão cheia. Você vai para lá para você conhecer novas técnicas, novos produtos, conhecer as grandes confeitarias que tem lá, conhecer os grandes buffets que tem lá. Você vai ter a oportunidade de conhecer tudo isso. E estar dentro daquela escola, para você, vai ser a melhor coisa do mundo. Então, aproveite. Como que disse assim? Você não vai para lá para turismo. Você vai para estudar. Tanto é que eu tinha maior cuidado. Assim, eu fui muito convidado para ir na Itália, para ir não sei aonde, fim de semana, que é pertinho. Uhum. Eu nunca fui. Eu falava ao pessoal da embaixada: olha, eu não vou com vocês. Mas vamos lá, chefe, é a sua oportunidade. Não. Eu não vim para cá para fazer turismo. Eu já Você ficava arrumei. lá Eu, estudando as eu técnicas. já arrumei um restaurante, que a dona Mariló, que era embaixatriz, ela arrumava restaurante para fim de semana eu fazia estágios. Ah, legal. Isso foi Entendeu? importante. Claro, pô, claro. E o Abdala, que foi o diplomata que me levou, na hora que ele me deixou, ele disse assim, ó, aproveite, porque essa oportunidade pode ser única. Então, eu ia para os restaurantes, para os hotéis, fim de semana. E no meio da semana eu estava na escola. Então, isso aí mudou muito. E em termos de responsabilidade, cresceu demais, porque eu tinha certeza que eu ia ser exigido daquilo. Então, eu não vim com o espírito para isso. Eu vim com o espírito de fazer valer aquela oportunidade. E qual era o prato preferido da Dona Ruth? Dona Ruth, ela gostava muito de cordeiro. Ela amava Aquele cordeiro. carré de cordeiro. Carré de cordeiro, pernil de cordeiro. Isso é gostoso mesmo. Vitelo também ela gostava. Dona Ruth, ela tinha uma prática, Você né? cozinhou para quais presidentes ali? Quanto tempo você ficou? Eu cozinhei logo no início da minha carreira, por algum tempo, para o Sarney. Eu trabalhei, cheguei aqui em Brasília, eu conheci um dono de um buffet. Poxa, desculpa. Não tem problema. Um dono de um buffet que ele era o mordomo da presidente da República, do João Batista Figueiredo, veio do Rio. E ele tinha um buffet e eu fui trabalhar com ele. E aí ele perguntou se eu queria trabalhar na presidência. Disse, claro que eu quero. Aí quando o João Batista Figueiredo saiu, entrou o Sarney. E eu fui para lá. Mas não demorei muito tempo não, que a Marinha me tirou logo. Que ia ser o Tancredo, né? Ia ser o Faleceu. Tancredo, aí teve um problema, E foi foi o o Sarney. Sarney. É. E aí, mas também não fiquei muito tempo não, mas eu continuei com esse Miranda e aprendi muita coisa com ele também. Uhum. Depois dele, eu cheguei lá na presidência com o Itamar Franco. Trabalhei algum tempo ainda no Itamar Franco, e depois foi no Henrique Cardoso, que fiquei o primeiro mandato dele todinho. E aí depois você saiu do Alvorada. Aí depois saí da Alvorada. E de Aí lá, saí da Alvorada, voltei para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, eu fui ser o cozinheiro do Comenche. É um 4 estrelas da Marinha, né, que é a comanda em chefe da esquadra, que é exatamente a Marinha verdadeira é lá, né? Fiquei lá algum tempo, viajei bastante, né, com autoridades, recebendo autoridade de fora, nos navios, e aí depois, 1 ano e 10 meses, eu voltei de novo para Brasília. Aí eu já fui direto para o Ministério da Defesa. E tem algum protocolo especial para cozinhar para essas autoridades, para presidente, quando vem chefe de outros países? Olha só, tem, na Alguém realidade tem. experimenta a comida antes? Não, no caso da presidência lá, não. A comida ela é provada quando o presidente sai para algum lugar. Por exemplo, o presidente vai almoçar no HFA. Aí tem uma pessoa da presidência,
eu fiz esse papel muitas vezes, de provar a comida. Hoje isso não está mais tão rigorosamente. Por exemplo, Bolsonaro mesmo, quando ele ia almoçar no Ministério da Defesa, não precisava provar comida. Ele dizia que eu já era conhecido como cozinheiro de presidente, Uhum. todo mundo sabia da minha história, de tudo que eu fiz, então não precisava. Mas em outros lugares é um dos protocolos. E qual a comida Lá na que o Bolsonaro mais presidência, gostava? o Bolsonaro, ele é Um cara mais pessoas assim, simples, muito né? simples. Ele gostava muito de filé. As comidas do Bolsonaro, vou falar aqui. Fala aí. Filé, Comidas do Bolsonaro. grelhado, comida do Bolsonaro. Filé grelhado, batata frita, farofa e arroz e feijão. Fácil demais. Só demais, né? Não precisava nem ter ido Tanto é para que Le toda vez Cordon que ele Bleu. ia lá no ministério, eu já sabia. Eu falava para ele que o senhor gosta tá aí. Ele comia as outras coisas, que ele começa se acostumando, né? Aham. Porque a pessoa, quando vai ser um presidente, né? A maioria das vezes, vou dizer com todos. Por exemplo, Fernando Henrique, quando foi ser presidente, ele já era, tinha morado na França, sociólogo, né? Então, um cara muito estudado e tudo mais, né? Espero que eu não seja confundido, Sim. né? Então, era, Dona Ruth também foi professora lá na França, Fernando Henrique. Então, ele já tinha muito conhecimento. Cozinhar diferente para ele seria um problema, porque ele já tinha muito conhecimento de comida, de disso, daquilo, de formalidades, né? No caso do presidente Bolsonaro, o Bolsonaro ele veio de uma origem militar Uhum. e do exército, né? O pessoal do exército, ele não tem essa formalidade, ele não tem essa O cara exigência. aprende a comer o que tiver, O né? que tiver, porque eles são muito de fronteiras, né? Uhum. São muito de missões no mato, sei lá, entendeu? Então ele não tem O cara vai essa. pra selva, tem que se virar. Tem que se virar. Então não tem essa, não vou dizer requinte, né? Eles têm Uhum. requinte. Ele não tem essa É, formalidade, não essa tem essa exigência, né? Ele o cara come qualquer exigência. coisa. Para você ter ideia, o Exército, ele não tem profissionais formados por uma escola deles. Porque ele não tem escola de cozinheiro, de garçom, disso, daquilo. Eles são formados assim, no aprendizado mesmo. Você vai ser meu cozinheiro, soldado, você vai ser meu cozinheiro. O cara vai lá, aprende a fritar óleo, daqui a pouco ele está fazendo filé, ele está fazendo um molho, fazendo tudo. Vai para algum lugar fazer um cursinho, o Senac, por exemplo. Uhum. A Marinha já recebeu muitas pessoas do Exército para fazer curso, né? Quando o presidente Lula criou o projeto Soldado Cidadão, eu fui o primeiro profissional de cozinha a dar aula para os soldados cidadão. O que é esse projeto? É o soldado que está lá fazendo recrutamento, quando debaixa do exército, ele tem uma profissão. Então, o que foi que as forças fizeram? Investiram em gastronomia. Colocar os soldados para fazer curso de cozinha, fazer curso de garçom, E o entendeu? pessoal queria? Já Queria, tinha acabado aquele preconceito lá de trás, né? Não já tinha. queria. Tanto é que os alunos, eu fiz 3 turmas de 30 e poucos alunos, tudo soldado, tudo cabos, que iam dar baixa. Mas eles queriam, sabe? E eu já encontrei com pessoas depois, profissional, Sim. né? E Então, foi isso. Aí, voltando ao assunto do Bolsonaro. Então, ele, por ser uma pessoa que veio do Exército, capitão do Exército e tudo, não tinha essa questão de muita exigência para comer. legal. E dá pra, nessa tua história toda, que você serviu muitos políticos, né? Servir. Dá pra reconhecer ou conhecer um político pela forma como ele se comporta à mesa? Não. Tipo assim, esse cara é humilde, esse cara aqui é arrogante. A questão não Pela- é essa, o Fernando, é que é o seguinte: a gente não pode avaliar por esse lado, né? Porque às vezes o cara, ele traz uma educação de berço. Ele pode até não ser uma pessoa boa, vamos dizer assim, mas ele traz uma educação de berço, né? Então, quando ele chega ao nível de uma autoridade, né, principalmente se for uma autoridade civil, ali, naquela hora, todos querem estar muito bem, vamos dizer assim, posturados, né? Então é difícil a gente avaliar isso por esse lado.
E qual é o... Mas em outras formas, sim, né? Entendi. E qual é o erro que o chefe jamais pode cometer para servir essas autoridades? Não cumprir. Servir comida fria, por Servir exemplo? comida fria, não cumprir o horário, Não entendeu? pode atrasar, Não né? pode Porque as pessoas, o atrasar. horário dessa galera é muito apertado. Muito apertado. Embora a gente já conheça que vem aquela recomendação. Olha, o almoço tem que sair tal hora, porque o cara vai pegar o avião logo em seguida, não tem tempo para perder. Mas a gente já sabe que existe uma grande flexibilidade. A gente cumpre. A hora está lá pronto. Mas nem sempre isso é, vamos dizer assim, cumprido. O cara já joga um horário anterior para já Sim, deixar um claro. espacinho ali de tempo se É, sai alguma coisa do script, né? é verdade. E tem alguma história engraçada aí com algum presidente ou alguma celebridade que você serviu aí nesse período todo? Conta um bastidor aí pra gente. Alguém engasgou, Olha, tem você algumas, serviu uma pimenta, o cara não podia comer pimenta. Conta uma sim, história aí pra tem gente. algumas histórias, né? Por exemplo, eu servi com um presidente, eu não vou dizer o nome, né? Não precisa citar nomes. Vamos preservar. Vou preservar. Ele não gostava de pimenta, você falou uma coisa séria, né? E um dia eu fiz uma comida e coloquei pimenta de cheiro, porque aquilo não arde, né? E aí, quando ele sentiu, ele falou assim: hoje eu acho que eu prendo alguém. Só no cheiro ele já Só nesse percebeu. ele já percebeu, né? E aí depois ele me chamou e perguntou se eu tinha usado pimenta. Eu falei, presidente, eu coloquei pimenta de cheiro, mas só uma coisa, A só para dar pimenta um, de um cheiro é cheiro, sabor. Mas tranquilo. você sabe que eu não gosto de pimenta, né? É. Houve um outro. Essas histórias são engraçadas, né? Vamos lá, vamos Vamos contando. lá. Questão de temperatura, né? Tem certo tipo de comida que ela esfria rápido, né? E ao esfriar, ela perde a Sabor. qualidade, às vezes, o sabor fica duro, não sei o quê. E quando a gente está no início da tua carreira, essas coisas você não sabe bem, né? E aí eu servi uma costeleta para a autoridade. Pô, muito boa, muito bem feita, só a carne, tirei o osso e tudo. E como eu te disse, as autoridades elas não têm muito compromisso, assim, o horário marca um horário, mas às vezes aparece uma outra situação e vai tentar resolver e acaba atrasando. Eu sei que quando chegaram, a visita não conseguiu deglutir tudo assim, deixou alguns Uhum, pedaços. Aí ele percebeu que estava duro, aí me chamou. entendi. A Aí carne eu, ficou dura por causa do tempo. a carne ficou Tava dura por causa fria do já. tempo. Aí eu disse assim, ó. Aí eu disse assim, pois é que a costeleta ela tem essa qualidade, né? Aí ele perguntou assim, então eu posso lhe fazer uma pergunta? Você já sabia disso? Eu falei assim, já. E por que você serviu? Não dava tempo de fazer outra, né? No Fernando Henrique Cardoso aconteceu uma coisa interessante na mesa, né? Ele pediu uma água mineral. Hoje o sistema é garrafinha mesmo, Uhum. para evitar certas, né? E naquele pediu água mineral e aí eu mandei o garçom servir. E quando o cara botou água no copo dele, aquela Rosca. rosquinha caiu dentro do copo dele. E aí ele pediu pra Aí pegar ele olhou outra? assim para mim, eu olhei para ele, Troca. troca, entendeu? Aí quando terminou, eu fui lá falar com ele. Ele disse assim: não, eu olhei para você para te dizer que foi melhor cair no meu do que dos meus convidados. Pelo menos é bem-humorado, né? Bem-humorado, ele é muito bem-humorado. Sérgio, qual ingrediente brasileiro deveria ser mais valorizado aí no mundo? Uma coisa brasileira que sabe que isso aqui é muito bom. O pessoal não dá muito valor lá fora. Olha, os ingredientes brasileiros, a maioria eles são muito valorizados lá fora, mas existe, por exemplo, eu vejo assim, o pequi, por exemplo, Pequi, Sérgio. eu acho. Você acha? Eu não gosto, mas 90% das pessoas gostam. Eu acho que se ele fosse explorado lá fora, né, tivesse alguém que pudesse mostrar isso lá, eu acho que em alguns países até tem. Já conhece, né? Já conhece. E ia agradar muito,
Esse é um deles. A Castanha do Baru Sim, é. não A é Castanha do Barão é muito boa. muito boa, não é, E o que é que entendeu? mais surpreende lá? O que é que eles mais gostam? Os nossos temperos, porque nós temos uma diversidade de temperos. A questão da Verdade. comida do Brasil para o mundo é a grande variedade, né? Vamos fazer algumas considerações. Por exemplo, na Itália. Você vai na Itália comer o quê? Massa. Massa. Massa, pizza, e é isso, né? Você vai para a França. Você vai lá atrás Pão. dos cremes, das ervas, vamos dizer assim, cordeiro, comidas, vamos dizer assim, conhecida e que lá se faz muito, né? E muitos outros países. O Brasil não. O Brasil ele tem uma variedade de comidas, uma variedade de temperos. Para você ter ideia, Fernando, quando eu fui para Singapura, na Ásia, onde eu ganhei o prêmio, que você deve perguntar alguma coisa daqui a pouco, eu levei 248 pratos selecionados e o churrasco. Porque o regulamento do concurso era levar 50% do Brasil, 50% baiano e 50% do resto das regiões. Então eu fiz, selecionei 50% baiano. E tinha que levar 248? Não, não tinha que levar Mas 248, você levou mas eu 248. levei 248, porque eu fiquei praticamente 2 meses lá apresentando. Durante o dia apresentava esses pratos, eu fazia assim, hoje região tal, de noite churrasco. Que lá ele não conhecia o churrasco. Que todo mundo gosta aqui, né? Que todo mundo Não gosta aqui e tem. todo mundo gostou lá também. Com certeza. Não tem Então, como não gostar de churrasco, não. Carne é bom pois demais. é, e os pratos também. Então eu digo assim, a diferença é muito grande, né? Você tem essas receitas guardadas em algum lugar? Tenho, Você tem um caderno seu que você usa para tenho, fazer todas essas receitas? tenho. Eu tenho apostila. Essa de 248 mesmo, eu criei um livro, Uhum. né? Comidas nordestinas, comidas do norte, comidas do sul, do sudeste, entendeu? Eu fiz um livro para isso. Isso Tenho você todo. vende? As pessoas podem Não, nunca adquirir em algum vendi, não. lugar? As pessoas que trabalhavam comigo, eu fazia era mandar eles copiarem, entendeu? Mas eu tenho um livro também que eu te falei, né? Uhum. Mas que E você não lançou ainda. não, não. Vai lançar. Nós vamos, Com depois você fé em volta aqui para a Deus. gente falar sobre o livro. Tá bom. Específico, não vamos dar spoiler. Deixa o Isso. pessoal curioso. E você ganhou esse prêmio, por que que te chamaram para lá? Você que se inscreveu lá em Singapura ou alguém te encontrou e falou, não, chama o Sérgio para participar aí Fernanda, é muito engraçado. uma avaliação, né? A minha vida inteira, as coisas aconteceram. Assim, Foi natural. foi natural. Vou dizer por quê. Não foi tão natural, mas teve um caminho. Quando eu fui para a França, né, que voltei, a escola lá veio para o Brasil para montar uma escola aqui dentro da UNB. Então, o que que eles fizeram? Todas as pessoas que tinham curso na França, eles pediram um currículo para nos treinarmos para a gente ser os professores, um dos professores. Uhum. E eu levei o meu currículo, né? Quando veio a comitiva de Singapura para selecionar a pessoa para representar o Brasil lá, onde é que eles foram? Que mandaram eles irem na UNB. Falaram, ó, a escola, quando o está montando um prédio lá que vai ter aqui a escola, o curso, e lá eles receberam muitos currículos. Então lá vai ter os melhores currículos. E aí eles foram lá e escolheram meu currículo, Que benção, hein? acredita? É. E aí, quando eu estava em casa, meia-noite, olha só, naquela época não tinha celular, era telefone fixo, o telefone tocou. Era uma menina, que foi a nossa intérprete, né, a Sandy. Falou, olha, chefe, Sérgio, para o seguinte, vai acontecer isso em Singapura. E aí, a primeira vez que eles convidaram o governo do Brasil para participar, e aí veio a equipe aqui, e a princípio fomos selecionar os currículos, e aí o seu currículo foi selecionado.
Aí eu disse assim, sim, mas foi selecionado aonde? O cara veio de Singapura. Onde é que ele achou, né? Onde é que ele achou o meu currículo? Naquela época não tinha internet, que hoje Uhum, acha em qualquer lugar. uhum. Instagram, Se YouTube, digitar teu nome lá, vai site, achar a tua vida toda. todinho. Naquela época não tinha isso. Ela falou Uhum, assim, não, foi na UNB, na Cordoblé, lá na escola nova que estão fazendo. uhum. Nos indicaram que lá seria o melhor lugar para encontrar currículos, para selecionar currículo. E o seu foi selecionado. Você teve essa trajetória dentro do serviço público, né? Primeiro na Marinha, passou pelo Palácio da Alvorada, atendeu presidentes, celebridades, artistas, e depois você foi ter restaurantes. Por Isso. que que você decidiu abrir restaurantes, Sérgio? Olha só, nem só a decisão de abrir restaurante, como antes do restaurante, eu abri um buffet. Por que que eu abri um buffet? Porque eu deixei muitos buffets ricos, Uhum. famosos, mas eu era simplesmente um cozinheiro, Os buffets te contratavam para o fazer chefe de e cozinha. eles ganhavam a fama, só que a Ganhava comida era fama, sua. só que a comida era minha. E aí, esse primeiro buffet que eu te falei, fomos fazer um jantar na casa do ministro do TJ, um ministro. A Como é mulher que gostou. chamava esse buffet? Buffet Sérgio? Não, esse não era o meu. Esse era Ah, Chalé Buffet. ah, não era o seu ainda. O dono desse buffet até faleceu agora há pouco tempo, né, meu amigão. E aí a mulher gostou muito do meu trabalho, fazendo o buffet do cara. Fui Uhum. para lá para casa dela, ele me mandou, Sérgio, capricha lá, porque não sei o quê. Aí ela começou a me chamar para fazer janta dela. Ela não contratava mais o buffet. Contratava diretamente você. Eu, E aí você pensou, eu vou ter um buffet. não. Não? Ela que disse, por que que o senhor não monta o seu buffet? Falei, não, dona Clarice, pelo amor de Deus, eu não tenho condição. Tem. E eu vou lhe dar um presente. Eu pensei que era grana, né? Uma panela para você começar seu buffet. Entendeu? E ali foi onde a, gestei, né? A ideia de no futuro ter um buffet. Se eu já trabalhava com vários buffets, sabia como trabalhar, sabia como coordenar, tinha conhecimento profundo de gastronomia, tinha tudo para dar certo, né? Sim. Só que tem toda uma parte de gestão administrativa, Sim, e financeira, eu de não tinha, e eu imposto. não era desempregado, vamos dizer assim, eu tinha um trabalho. Uhum. Mas eu disse, mas eu concilio. E aí foi quando eu pensei, aí restei uma empresa, e aí comecei a divulgar para todo mundo que agora tinha um buffet, que é Chef Sérgio Eventos. É Uhum. até hoje, se você abrir lá, você Sim. deve ter visto lá, né? Tá no seu Instagram. E Chef Sérgio Eventos. E aí trabalhei, meu amigo, mais de 20 anos aqui. Aí veio a ideia do restaurante. E agora é um restaurante. Só que o restaurante que comecei não foi. E o seu buffet deu certo? Você ganhou dinheiro com isso? Deu Foi certo. melhor do que trabalhar para os outros? Foi, claro. Hum. Embora pouco. E aí Vamos dizer tava. assim, ganha dinheiro pouco porque já não é mais. Você não é só o cozinheiro, Sim, porque você você tem que agora pagar as pessoas, o tem que pagar, ajudante, tem que pagar imposto, tudo, nota ajudante tudo. fiscal. Entendeu? Mas o restaurante, eu trabalhei, não foi. A ideia, a princípio, não foi assim, montar um restaurante. Eu fui convidado para ser sócio de um restaurante que o dono tinha um buffet e eu trabalhava com ele. E ele gostava muito de mim e ele não queria que eu o abandonasse. Que aí ele que te deu uma sociedade pra você ficar com ele. Isso. Qual Aí era ele esse me. restaurante? Não, era o Friburgo, não sei se você conheceu. Friburgo. 216 Sul. Era uma Nossa, não. casa, restaurante alemão. Isso foi que ano? Você lembra? Foi, foi 88. 88? 88, 89, Não, por eu, aí. eu só comia dentro de casa essa época. Ele fica ali na 216 Sul, nas quadras dos Ainda juristas. tem até hoje? Não, não tem Não tem mais, mais, né? porque nós ficamos com ele uns. Ele já existia há muito tempo. Eu ainda fiquei lá uns 10 anos. Aí foi quando nós, do restaurante, fomos para o Clube Naval, gerenciar lá o restaurante de lá, e festas e tudo, né? E aí, logo em seguida, nós vendemos esse restaurante e a pessoa que comprou desistiu. Aí fechou. Aí fechou. E o próximo? Teve um que foi só seu? Algum restaurante que foi só seu? Teve.
Restaurante que foi só meu, teve o do clube. Te Como é que falei? era Aeroclube que chamava? Você falou Não, Aerobar, Aerobar. do Aerobar. Clubão dos Oficiais da Aeronáutica. Ele foi só meu, não tinha sócio. Até pintou gente para ser, mas eu não quis. Uhum. Eu já tinha autonomia na época e eu disse, não, E essa experiência de restaurante foi boa? Você gostou? foi muito boa. Gostei. Fernando, eu gosto de tudo que se diz Que era relacionado à público e gastronomia. gastronomia, Tá né? certo. Porque eu vivo isso, eu Uhum. gosto. Eu não Uhum. trabalho, eu vivo, né? Então eu gosto do restaurante, eu faço muita amizade, eu construo muitos profissionais, Sim. eu dou Ajuda emprego, outras eu pessoas, dou né? emprego, eu ajudo outras pessoas, entendeu? Por isso que hoje eu estou aposentado, eu trabalhei 50 anos, me aposentei no ano passado, mas eu não quero parar de trabalhar, Uhum. principalmente em buffet, porque eu ajudo muita gente, entendeu? Eu continuo vivendo aquela vida de comunicação com pessoas, entendeu? Entretenimento e tudo mais. Que conselho você daria hoje para um jovem que quer viver da gastronomia, depois dessa trajetória toda? O conselho que eu dou para os jovens que querem viver de gastronomia, primeiro eles têm que amar o que faz, né? Nós discutimos sobre dom. Não podemos seguir. Mas no início você não amava. Não, Hoje você ama. amo. Hoje não, já desde Você aprendeu de a muito, amar. aprendi a amar. Porque Deus me descobriu e fez eu entender que eu tinha dom. Uhum. A partir do momento que eu entendi que eu tinha dom, eu passei a amar minha profissão. Porque a minha profissão, eu só consegui coisas boas. Só ascensão, entendeu? Sim, uma Então, o trajetória que eu diria incrível. para o jovem? Tem que amar a profissão, ser dedicado e responsável. E, acima de qualquer coisa, humilde. Que ele vai chegar lá. Humildade para continuar aprendendo sempre, né, Sempre. Sérgio? Nunca dizer que sabe tudo e que está acima de qualquer coisa. Não. Hoje você trabalha, então você está aposentado, né, Uhum. do governo, e você trabalha com seu buffet, continua. É, É o que você faz hoje. isso. Quem quiser te conhecer, contratar o seu buffet, onde é que te acha? É só no Instagram ou tem em outros Não. Me lugares? acha no Fala aí pro Instagram, pessoal. na rede social. Instagram, site, né? Instagram eu tenho dois. Tem um site e no YouTube. Qual é o seu site? Meu site é www.chefseja.com.br www.chefseja.com.br. No YouTube você tem um canal no YouTube? Tem um canal no YouTube, mas eu não estou lembrado agora mas acho O que canal você ensina receita? Como é que ensino é? receita. Legal. No YouTube ensino receita e no site eu tenho muitas receitas, Uhum. né? Tenho vídeos, Quem quiser consultar as receitas, só entrar no site lá, vai ter vai ter. tudo para consultar. Isso, vai ter tudo para consultar. E no Instagram, para te acompanhar, qual é o arroba lá? Você lembra? No Instagram é @chefseja. Arroba Chef Sérgio. Beleza. Eu costumo dizer assim, se colocar Seja no Google, Vai achar tudo. vai aparecer toda a página lá. Tem alguma coisa que ainda te emociona na gastronomia, Sérgio? Depois dessa trajetória incrível toda? Olha só, Fernando, gastronomia é uma arte, né? É uma arte mesmo. Uma vez eu vi a entrevista de Roberto Carlos, que ele dizia que na idade que ele tem, isso tem uns 5 anos, a idade que ele tinha naquela época, quando ele ia subir ao palco, ele ainda sentia uma friezinha na barriga, porque o artista ele sempre acha que não está preparado totalmente, apesar do sucesso, do conhecimento. Então, hoje, para mim, qualquer serviço que eu faço, para mim é muito emocionante. Não é que eu não tenha capacidade, isso eu sei o que eu Uhum. tenho, mas é que eu tenho, vamos dizer assim, muito amor pelo que eu faço. E eu não aceitaria nunca um dia errar. Errar para prejudicar o meu trabalho, né? Sem dúvida. Errar, a gente erra em algumas coisas, mas para prejudicar o meu trabalho. A gente é ser humano, de vez em Ser quando humano, de vez falha, em né, quando, é Sérgio? verdade. É. Você falou no Roberto Carlos. A gente falou muito aqui de autoridades políticas, né? Isso. Teve algum artista aí que mais te marcou, que você atendeu, que você fez o seu serviço, fez um jantar, ou algum almoço, alguma recepção no governo mesmo? Qual foi a celebridade aí que mais te marcou? Olha só, na Presidência da República, nós recebemos muitas autoridades, muitos artistas, né?
Um dos artistas que mais me marcou foi o Jô Soares, por ele ser uma pessoa humilde, humorista, todo mundo sabe que ele era, né? Uhum. E uma pessoa que, assim, como artista, a credibilidade que ele tinha, a fama que ele tinha, era uma pessoa especial, entendeu? E ele era um cara Muito inteligentíssimo, né? inteligente. Eu já o Pô, conhecia. Eu sou devoto de Santa Rita de Cássia. Então eu comecei a frequentar lá no Rio de Janeiro, no, no, no Largo de Santa Rita. O Jussara era um dos frequentadores lá. Antes dele ser tá na Globo, tá em qualquer lugar. A minha filha, quando nasceu, morava no Rio de Janeiro. E ela, com 1 mês de idade, nós levamos ela na Santa Rita de Cássia. E um dos caras que pegou ela nos braços foi o Jô Soares. ó, que legal. Teve outros também, teve a Regina Duarte, teve o Milton Nascimento, E o que que o Jô Soares comia bem? comia Qual era o prato preferido dele, você sabe? Coca-Cola e pão de queijo. É? Não, ele era Então muito era fácil. carnívoro, ele era É. carnívoro, comia Eu sou bem. carnívoro também, eu adoro comer carne. Ah, Eu vou no self-service, eu pego de todas as carnes. Se tiver a cara boa assim, eu não, pego eu de já não tudo. sou assim, não. É. Eu não Você gosto. seleciona. Eu gosto mais de carne branca, assim, né? Não gosto. Sérgio, a gente está arrumando aqui para o nosso final. A conversa está muito boa, uma Aham. história muito legal a sua. Se você fosse preparar um jantar para celebrar toda essa tua trajetória, esse teu conhecimento, celebrar a tua vida na gastronomia, né? Qual seria a entrada, o prato principal e a sobremesa? Eu faria os pratos da minha autoria. Na entrada, eu farei uma brandade de brócolis que eu criei e fica muito gostosa. No prato principal, primeiro prato principal, eu faria um camarão Henrique VIII. Foi um prato que eu criei com camarão e batata baroa. É um sucesso onde eu faço. Já vendi muito nas festas do meu buffet, já fiz muito para autoridades. E esse prato tem uma história. Eu trabalhava com uma autoridade, 4 estrelas, e eu conhecia muito a esposa dele. Já tinha inclusive trabalhado na casa dele. E aí ele foi transferido para assumir um cargo lá em Genebra. E a mulher dele, ela teve muitos jantares de despedida. E ela disse para mim. E aí nós iríamos fazer a despedida dela pela Marinha no Clube Naval. E ela me chamou e falou assim: Sérgio, pelo amor de Deus, inventa alguma coisa aí, mas não me serve mais bobó de camarão. Mas tinha que ser camarão. Tinha que ser camarão, Mas sem porque ela ser disse que bom. todo lugar que ela ia, Era ela. bobó de camarão. Bobó de camarão. Eu disse, gente, eu tenho que inventar alguma coisa. Aí eu criei um prato com creme cheese, creme fresco e batata baroa, envolto no camarão. Cara, foi um sucesso. Olha que legal. E é sucesso até hoje. Esse é um dos pratos do livro. Sim. E o meu terceiro prato, que seria uma carne vermelha, eu serviria um filé da corte, criado por mim também. É um filé aberto em manta, recheado com rúcula, tomate seco, mussarela de búfala, castanha brasileira, castanha brasileira e cenoura ralada. Tá dando água na boca Tá aqui. dando, né? É. E a sobremesa? E a sobremesa, eu faria o que eu te disse, né? Eu faria qualquer coisa com cagaita. Com cagaita. É, Que bem da região bem da centro-oeste. região centro-oeste, Ah, legal. entendeu? É Você um baita viria jantar um esse, baita hein? jantar, É. né? Você Você viria me chama se eu vou tá fazer, bom. viu? Faria um arroz com amêndoa, né, para acompanhar. E de bebida, eu tomaria uísque. Bom. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal escutar essa história, né? Muito inspirador e ver como tudo foi sendo transformado na tua vida, né? Como você imaginava uma trajetória e acabou acontecendo um outro caminho, abençoado, que foi te Verdade. levando para grandes lugares, né? Marcou aí a história de Brasília. E eu quero te fazer uma pergunta final. Se Brasília hoje está no teu coração,
Brasília, é aquela câmera ali, né? É, fica à Posso usar, né? vontade. Brasília hoje está na minha vida, Fernando. No meu coração, nos meus sentimentos. Porque Brasília é onde eu construí a minha família, é onde eu construí tudo aquilo que, que um homem deseja, né, para viver até quando Deus determinar, para o resto da sua vida, foi Brasília. Brasília eu conheci as melhores pessoas, né? Trabalhei com grandes autoridades e nunca fui decepcionado, entendeu? Então Brasília para mim, eu amo Brasília, como diz, né? Eu amo Brasília, então eu digo que Brasília está assim no meu coração. Legal. Muito obrigado, Sérgio, por ter compartilhado Eu vou só essa fazer história. um, Claro, fica à vontade. Se você como quiser você fazer disse que eu podia. pode fazer. Se quiser deixar aí teu telefone também para a galera te contratar, quem Tá quiser ver o bom. teu buffet, que a gente já tem o seu Instagram, nós vamos deixar todas as informações, vão ficar aqui na descrição do episódio, seu Instagram, seu site. Se quiser deixar um número de contato, a gente vai colocar também para Tá bom. todo mundo saber. Para finalizar, Fernando, só queria falar uma coisa assim. A gente vê profissionais e profissionais, várias formas de pessoas que começaram uma profissão, né? Mas no meu caso foi uma superação muito grande, devido à situação que comentamos no início. Sim. Eu jamais imaginaria que eu estaria aqui nessa situação, contando tudo isso e sendo prazerosamente, né? Então eu quero dizer aos profissionais de gastronomia, ou que não seja nem gastrônomo, mas que vive disso, que tem amor por isso, que faça bem feito, não desperdice tempo, mostre aquilo que a pessoa é, né? E para finalizar, eu queria fazer alguns agradecimentos, Por favor, né? fique à vontade. Primeiro a Deus, Você como eu tem todo o disse, tempo. que é o Criador, né? É as pessoas que é o ser divino que te leva, te traz. Uma vez eu dei uma entrevista lá no Maranhão e o repórter perguntou em quem eu me inspirava como profissional. Eu falei assim, eu me inspiro em Deus, primeiramente. Depois tem as pessoas aqui na Terra que eu posso me comunicar. Então, eu queria agradecer a minha família, né, que esteve sempre junto comigo, minha esposa que sempre entendeu tudo, inclusive a situação Aham. de não dizer para ela, né. Queria fazer um grande agradecimento a uma pessoa que já não está mais entre nós, né, que é a dona Ruth Cardoso, saudosa dona Ruth Cardoso, que me levou para aquele mundão todo, né, para aprender o que tinha de melhor na gastronomia, A gente percebeu que né. ela foi determinante aí na sua carreira, né? Foi, Foi uma foi. virada de chave ali. Foi uma virada de chave, com certeza, né? E aqui, cara, das pessoas que eu trabalhei, tenho um grande carinho e um grande respeito pelo ministro Jobim, que foi ministro da Defesa. Nelson Jobim. Nelson Jobim foi ministro da Defesa mais de 4 anos, a pessoa que desbravou, né, a situação ministerial junto à sociedade brasileira, né? Então tem todo o meu respeito, Sem dúvida. né? As minhas filhas, meus genros, meus netos que eu amo, né? E todos os meus amigos, né? E mais uma vez ao Maués, né? Sim. Pela indicação, pelo caminho, e você, né? Eu que agradeço ao Maués por ter permitido esse encontro aqui e eu te conhecer e conhecer essa história muito incrível obrigado. que está aqui perto e a gente não sabe. Por isso que a nossa intenção aqui no podcast é divulgar essas grandes histórias. Quem tem um pequeno negócio, mas que ama aquilo ali, que faz com carinho, com amor, que tem uma coisa diferenciada e a gente vê que a sua história ela é diferenciada. E aí dá vontade de experimentar a sua comida, né? Porque você fala com tanto gosto disso que a gente fica com vontade de conhecer, né? E eu espero que todo mundo que assista esse episódio tenha vontade de conhecer e possa te contratar e conhecer aí o teu... E para terminar, minhas redes sociais é o site, que é www.chefserja.com.br, o Instagram, né? @chefserja, são 2 Instagram, o do restaurante e o do buffet. E o meu telefone, Sim, né? Que é 61 993670003. Então aí vão me encontrar em qualquer lugar que quiser e vamos degustar da comida do chefe Sérgio, é né? isso, é isso. Quero agradecer o seu colaborador ali também, né? Que está Ian, ali. é o Ian, Rian, o Ian. Ian. É o Ian que faz a Foi um coisa prazer acontecer. grande também conhecê-lo, viu, Ian? Muito obrigado aí pelo apoio.
Nós que Valeu. agradecemos e fica já o convite quando esse livro sair. Você vem aqui para a gente contar a história do livro Do e o livro. que tem lá dentro. E eu acredito que agora vai acontecer porque eu nunca foquei assim, direto nisso. Uhum, Agora eu posso focar. sim. Não tenho mais grandes coisas assim fazendo, tenho todo o tempo do mundo. E eu acho que você tem que fazer isso, viu? Tem que deixar essa. Até porque você criou várias receitas, É, né? São receitas tuas. Então, deixar isso registrado, e às vezes fotografado, e contar a história de como você criou, acho que vai ser muito legal, é verdade. muito interessante e deixa um legado aí para as Sim, pessoas, né? claro. Então, muito grato mesmo, viu, Sérgio? Foi excelente aqui a nossa conversa. E se você também gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar aqui no sininho para receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar e deixa aí seu comentário. Você já conhecia o chefe Sérgio? Você já contratou o buffet dele, ou já comeu no restaurante que ele teve, ou já foi servido aí num evento desse das autoridades aí no Alvorada ou no Ministério? Enfim, conte aí se você já teve algum contato com o Sérgio e divulga esse episódio para as pessoas também conhecê-lo. Muito obrigado e até a próxima.